Nesta edição, a entrevista vai abordar o projeto da CNTU Brasil 2022. E a reportagem da semana mostra os benefícios do VLT. Veja agora a Sessão no Ponto. Plano de saúde do engenheiro. O Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo e também a Federação Nacional dos Engenheiros têm um plano de saúde para atender o seu associado. Na verdade, esse plano ele tem uma qualidade diferente, na verdade, preços também diferentes do que o mercado oferece. O sindicato tem a possibilidade de você montar um plano de saúde, de você participar de um dos planos de saúde que tem o sindicato, com qualidade, com preço e com atendimento de uma forma bastante precisa e importante para todos nós, cidadãos, que necessitamos de ter um plano de saúde para todos nós e toda a nossa família. Prezadíssimo telespectador, bem-vindos a mais uma entrevista do Jornal do Engenheiro. Nesta edição vamos falar sobre futuro. Mas onde é o lugar que se constrói o futuro? É no presente. O futuro é um resultado, o resultado das nossas ações de agora. Quem debate o futuro há muito tempo, no passado, no presente, é Allen Abert, que está comigo, é o diretor de articulação nacional da CNTU. Prazer recebê-lo aqui. Prazer, Fábio, é um enorme prazer estar novamente aqui com vocês e nessa TV cada vez mais assistida. Perfeito, e o Jornal do Engenheiro cada vez conquistando mais e mais telespectadores. Allen, nós falamos já algumas vezes no programa sobre o Brasil 2022. Que bandeira é essa? Que mote é esse? Porque é o seguinte, ele está com novidades e eu queria que você falasse para nós. O Projeto Brasil 2022 é uma iniciativa da CNTU, é um projeto muito assim sagaz, muito generoso, muito aberto, na ideia de que nos 200 anos, cada 100 anos, o Brasil muda de pele. Então, 1922, a Semana de Arte Moderna, né, e toda a repercussão que teve no Brasil, na mudança da cultura brasileira, né, na ideia de a gente voltar-se para a nossa realidade e não mais termos a Europa como centro nevrálgico das preocupações. Então, cada vez que tem o 22, o Brasil muda de pele. E nós estamos há 6, 7 anos do Brasil 2022, ou seja, é um momento importantíssimo da nossa nação, da construção desse país democrático, desta ideia de que hoje o país é a sétima economia, mas nós seremos nos próximos 20, 25 anos a terceira ou quarta economia mundial. E nós precisamos nos preparar para isso. O Brasil não é qualquer país, é um continente, não é? E a coluna vertebral do conhecimento, os profissionais de nível universitário, que são 15 milhões de profissionais, isso daqui é uma conquista da sociedade brasileira, do povo brasileiro, ela sai na frente exatamente com um projeto de mobilização visando 3 grandes diretrizes, não é? Então, o Projeto Brasil 2022, ele é uma mobilização da CNTU, das federações, dos sindicatos filiados, mas principalmente é um elo de união da sociedade brasileira, para que a gente possa preparar o país nos próximos anos para que ele dê um salto no seu desenvolvimento. Perfeito. Conte-nos para nós o que é a Constituinte do Saber e como ela se relaciona com esse projeto. A CNTU pensa que primeiro patamar, a primeira diretriz é a questão
da CNTU ter claro por onde que nós devemos caminhar e como é que nós devemos visar um Estado democrático, ou seja, aprofundar uma questão que está aí aberta para os próximos 10, 15 anos, que é a democratização dos serviços públicos. A melhoria dos serviços públicos no Brasil é fundamental, né? O Brasil tem 100 milhões na sua população economicamente ativa e 150 milhões se utilizam do Sistema Único de Saúde. Isso é o maior contingente populacional na área de saúde do Ocidente. Quer dizer, não é para qualquer país, não é? Então, nós devemos ter agora uma segunda revolução no SUS, né? Estou pegando a questão da saúde, mas, obviamente, a questão da educação, ela merece, porque o diagnóstico da educação e o que fazer já está claro para a sociedade brasileira. Agora, não precisamos empurrar as coisas acontecerem, não é? Então, esta ideia de que nós somos capazes de equacionar os nossos nós, as nossas esquinas, os grandes desafios, para que a gente possa, então, ter um país para 3/3 da sua população e não só para 1/3, não é? Discutir a questão da economia, da democratização da economia, da questão do investimento e do apoio à micro e pequena empresa. A micro e pequena empresa é decisiva nos 80% que ela emprega de mão de obra, de recursos humanos. Só que ela participa com somente 20% do PIB. Então, é um contrassenso. Portanto, nós temos que crescer dos 20% que ela participa do PIB para 30%. Por exemplo, você tem uma ideia, na Alemanha, 62% do PIB alemão vem da micro e pequena empresa. Então, vê a fronteira que nós podemos trabalhar, né? Então, o Brasil vive uma crise atual, mas, no entanto, o Brasil cresceu nesse processo também de crise. Que nem diz o outro, tira o S da crise, quer dizer, vamos trabalhar com uma ideia de que nós temos oportunidades extraordinárias que os outros países não têm. Na nossa infraestrutura, por exemplo, na questão dos serviços públicos. Quer dizer, tem uma fronteira extraordinária no meio ambiente, na Amazônia, como o grande vale do silício, da biogenética que nós temos, que nenhum outro país tem. Então, você tem 6, 7 países que têm bomba atômica no mundo, mas nenhum tem a Amazônia, que é a maior biodiversidade organizada do planeta. Portanto, isso interessa ao Brasil todo. A Amazônia é 60% do nosso território, não é? Estou dando como um exemplo. Então, a clareza que hoje nós precisamos desenvolver de que sem ciência, tecnologia e inovação não tem salto, não é? Quer dizer, então um país se faz com a radicalidade na questão da ciência, tecnologia e inovação. Isso tem que ser para os pequenos, as pequenas e médias empresas. Não tem banco, não tem apoio, não tem crédito, não é? Quer dizer, as micro e pequenas empresas são jogadas no mercado, são consideradas como grandes empresas. Então, isso não pode, isso afeta muito a questão da distribuição de renda. O Brasil é uma coisa que nós vamos ter que trabalhar muito, porque 72% da riqueza brasileira, ela está em 10% da população. Então, isso é insustentável. Isso não é um problema brasileiro, é o maior problema do planeta, a questão da desigualdade. Então, isso tem que ser trabalhado com muita força, com muita união, não é? Entendendo de nós só vamos ganhar o campeonato na medida que a gente tiver clareza no objetivo, não é? Aonde nós queremos chegar e como nós podemos fazer isso
assim como os outros grandes desafios que outras gerações tiveram, geração de 30, não é? Então, nós somos, eu me considero um realista esperançoso, não é? Quer dizer, um realista esperançoso no sentido de que você comentou a questão importante do que é a Constituinte do Saber, que é uma proposta de se fazer conferências municipais em 222 cidades do país, exatamente para poder mostrar a interatividade dos problemas, ou seja, nós não vamos trabalhar com questões temáticas, nós vamos mostrar como tudo se liga numa cidade, não é? Uma cidade inteligente, o que ela necessita? Ela necessita monitoramento das suas árvores, ela necessita de um monitoramento da questão de segurança, ela necessita de internet pública nos principais logradouros. Quer dizer, a ideia não é focar só a educação, ou só a saúde, ou só a água e o esgoto, mas sim mostrar que tudo se junta. Então, a Constituinte do Saber é exatamente para a gente unir as lideranças locais, regionais, com a inteligência brasileira, para que a gente possa ir para uma nova etapa da nossa história. Uma nova etapa da nossa história soberana, mais soberana, ou seja, com uma economia mais forte e empreendedora, onde o jovem ele é incluído, onde o jovem é prestigiado, onde o jovem é estimulado para ser uma liderança, não é, nesse país. Então, o Brasil 2022, ele é um estuário, ele é exatamente a possibilidade de unir um conjunto de rios, não é, de toda a sociedade, porque cada entidade, cada instituição tem a sua visão de como comemorar o Brasil 2022. É isso que é importante. Então, a Fiesp também lançou já o seu desafio, a Prefeitura aqui de São Paulo também lançou São Paulo Brasil 2022. Quer dizer, então a CNTU, ela quer, junto aos sindicatos, né, as federações dos profissionais universitários, mostrar que a contemporaneidade hoje, a modernização do Brasil passa exatamente pela clareza que a gente possa ter no sentido dos próximos anos, dar esse salto de desenvolvimento no país. Estamos na entrevista do Jornal do Engenheiro e nesta edição falando sobre o projeto Brasil 2022, que é uma realização da CNTU, a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Formação Universitária. No próximo bloco nós vamos falar sobre as realizações da CNTU, preparando-se para este momento que, como o Allen Abert muito bem observou, é um momento simbólico aí onde o país pode amadurecer, como foi na primeira vez, 1822, e depois de 100 anos, 1922, a década de 20, aqui na nossa Pauliceia desvairada, mais especificamente com o movimento de 22, movimento cultural importantíssimo. No próximo bloco, a gente volta com mais assuntos a respeito deste tema. Os associados ao CESP contam com uma assessoria jurídica própria, sempre pronta a esclarecer todas as dúvidas. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 10 às 18. Entre em contato e saiba mais. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro, conversando sobre Projeto Brasil 2022. Diversos eventos a CNTU realiza com esse tema
debatendo o Brasil que queremos ter em 2022, quando completamos 200 anos de independência aqui, oficialmente, do nosso país. E uma dessas ações é ter integrado esse tema na nossa revista Brasil Inteligente. Eu queria que o Allen falasse primeiro do que é essa publicação Brasil Inteligente, que é uma publicação impressa temática, decora a nossa mesa aqui de entrevistas, e nós vamos mostrar uma a uma no decorrer da explicação, e depois de explicar o que é essa publicação, a gente falar específico desta verde aqui, que foi a publicação que falou sobre o Brasil 2022. Perfeito. Essa publicação da CNTU, ela fez muito sucesso, porque ela criou uma ideia de integração, simbolicamente, das nossas categorias com ideias. Ou seja, a CNTU é uma entidade confederativa, portanto, de cúpula, que tem como objetivo maior ajudar a dar orientações, rumos para o nosso movimento de profissionais de nível universitário, as federações, os sindicatos. Portanto, a CNTU trabalha com a ideia de tentar acertar mais para errar menos. E esses 3 exemplares, agora está saindo o 4º exemplar, não é? Eles são o nosso RG, quer dizer, exatamente nós observamos como unificamos as nossas categorias, que não é fácil, porque são culturas diferentes, médico, engenheiro, economista, odontólogo, farmacêutico, nutricionista, são culturas e experiências diferentes, e nós, portanto, com as iniciativas da CNTU, fomos mostrando como nós temos um ideário exequível. Por exemplo, esse número daqui discutiu as 50 propostas para o país em 2014, que obviamente foi além das eleições, mostrando em 7 grandes diretrizes como é que nós podemos trabalhar para que o Brasil ele seja um país mais desenvolvido e menos desigual, né? Com distribuição de renda, com inclusão social. Mas para isso, nós temos clareza que nós precisamos motivar as inteligências, as lideranças, que são inúmeras no país, e daí decorreu a criação do Conselho Consultivo da CNTU, o Conselho das 1000 cabeças, não é? Nós temos hoje 800 lideranças que se reúnem periodicamente, não é? Virtualmente e presencialmente 2 vezes por ano, e agora no final do ano, dia 3 e 4 de dezembro, nós vamos ter o nosso 3º encontro nacional da CNTU, onde nós vamos então dar posse para o nosso 1000º conselheiro, não é? E esse conselho que tem lideranças excepcionais, eles nos ajudam nos nossos desafios. Por exemplo, no Brasil 2022, nós fizemos na plenária passada um exercício extraordinário, quer dizer, nós solicitamos a 30 conselheiros que eles, em 3 minutos, dessem uma síntese daquilo que nós temos que fazer nos próximos anos naquele tema. E foi gravado. Foi gravado e nós vamos lançá-lo agora em dezembro, né? O DVD nós vamos lançar, porque fez muito sucesso, porque cada um preparou uma síntese muito bem feita, não é? E em 3 minutos ele passou o DNA, não é? Passou a semente, passou a senha que nós temos que trabalhar naquele assunto, né? Foram 30 assuntos, e agora em dezembro nós vamos também convidar
mais 30 conselheiros para continuar esse Brasil 2022, que está empolgando, não é, a nossa CNTU, porque mostra um caminho de um laço social, de articulação e principalmente de conquistas até lá de questões muito pontuais. Perfeito. E avançando a respeito dos temas que a CNTU debate, nós não estamos aqui na mesa com esta publicação, porque ela está atualmente, durante o momento dessa entrevista, em fase de impressão, mas nós vamos lançar a 4ª edição para a Revista Brasil Inteligente com o tema Educação Continuada, que será mais uma publicação da CNTU propositiva. E aí a CNTU se consagra, Allen, como uma verdadeira usina de ideias, onde se discute amplamente, dá vez e voz para esse Conselho Consultivo, por exemplo, e essas 1000 pessoas aqui encontram espaço para trabalhar, ora na revista, ora contribuindo com pauta no site. Vamos falar aqui do CNTU Mulher, onde as mulheres podem, o que é o coletivo, onde as mulheres podem se organizar e também reivindicar a questão da igualdade de gênero e outros tantos temas que interessem para o público. Ou seja, há espaço para atuação. Esses conselheiros também gravam vídeos, ou seja, a CNTU expõe a ideia deles na internet e tudo isso forma uma rede, uma verdadeira rede do conhecimento. E falando especificamente sobre educação continuada, eu queria que você nos falasse de um projeto de lei que a CNTU defende, que é para dar mais oportunidade para o trabalhador estudar, ou seja, se atualizar, se reciclar. Queria que você explicasse para nós essa medida. É um projeto de lei, é uma formulação que é o Sistema Nacional de Educação Continuada dos Profissionais Universitários. Ou seja, investimento em cérebro. Nós estamos pleiteando que no mundo do trabalho, no serviço público, nós tenhamos a possibilidade de todo o profissional ter um dia por mês para a sua requalificação profissional. Então, são 12 dias por ano, 96 horas, são 5% das horas trabalhadas, não é pouco, não é? Com um fundo que envolve o profissional, o governo e a empresa, não é? Para poder viabilizar essa requalificação, porque isso vai ser um dos nós importantes para que a gente possa dar esse salto no nosso desenvolvimento econômico, social, cultural e político. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Fábio, mais uma vez. Esta edição do Jornal do Engenheiro não termina aqui. Fique conosco e acompanhe mais assuntos a respeito da engenharia, da inovação e do desenvolvimento. Um forte abraço e até breve. O VLT, Veículo Leve sobre Trilhos, promete ser alternativa viável para dinamizar a mobilidade urbana, com conforto e sustentabilidade. O VLT é as siglas de Veículo Leve sobre Trilhos. É algo que é conhecido mundialmente e era o que nós pensávamos aqui no Brasil, uma evolução dos antigos bondes, os bondes que nós tínhamos nas nossas grandes cidades e que realmente ajudou a mobilidade do país muito fortemente na primeira década do século passado. A Baixada Santista é a primeira região do estado de São Paulo a investir neste tipo de transporte, que tem a missão de atender cerca de 220 mil passageiros por dia que transitam por 9 municípios praianos. Bom, o VLT da Baixada Santista, a fase de implantação dos empreendimentos foram divididas em 3. Nós estamos em pleno andamento da primeira fase, que vai de Barreiros até o Porto de Santos, né? Nós estamos aí com 70% da obra praticamente concluída. Já estamos com uma operação em teste entre 9 estações, com 2 VLTs, fazendo, vamos assim, uma operação de teste com a população, visando treinamento, visando ajustar alguns parâmetros, né? E a previsão desta fase inteira, completa, é para julho do ano que vem.
Em janeiro a gente deve fazer uma operação comercial no trecho que hoje nós estamos rodando, são 9 estações, né? Já com público, já cobrando passagem. Operando há alguns anos em cidades europeias com excelentes resultados, o VLT tem emissão zero de poluentes. Ele é não poluente, é de tração elétrica, ele é de baixo ruído, ele harmoniza com a cidade e harmoniza também com o próprio sistema de transporte vigente na cidade. Se ele tem uma capacidade de levar pessoas muito maior do que, por exemplo, um ônibus. Tá? Então eles são grandes, ele tem por ser um veículo sobre trilhos, ele tem uma aceleração um pouco mais forte, uma frenagem mais forte do que os outros. Então, o conforto da viagem ele é maior também. O desafio da mobilidade urbana, principalmente em regiões com forte interação entre as cidades vizinhas, é a convivência harmônica entre todos os modais de transporte. Ele é um sistema que se integra com os outros modais, né? Ônibus locais, ônibus intermunicipais ou outros sistemas de transporte que possam haver, né? Compartilhando, né? O viário em alguns lugares ele pode ser segregado, de modo a interferir o mínimo possível na vida da cidade. Nós deveríamos sempre pensar na mobilidade em São Paulo, da racionalização do uso dos carros. Tá? Como fazer para incentivar que eu integre esses carros fora do centro expandido e eu evite que ele vá até o centro. Né? É algo que nós deveríamos estar pensando fortemente. As cidades que têm boa mobilidade no mundo, elas têm política, o que eles chamam de política de estacionamento, ou seja, de racionalização do uso dos veículos. Né? E nós, no Brasil, eu não conheço uma cidade que tenha pensado nisso até hoje. Para saber mais sobre mobilidade urbana, acesse o portal do CESP na internet.